Estamos na quinta da paternidade. Eu quero falar de um texto de escola dominical praticamente, mas tem alguns segredos que o Senhor quer nos revelar. Quero que você abra comigo Lucas 10. (25). Lucas 10, 25. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova. Ele indagou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? É a pergunta que a gente não faz. A gente só quer coisa terrena, e esse texto remete à eternidade. 26. Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei, como tu interpretas? 27. E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com toda a sua capacidade intelectual, na minha tradução, ou entendimento em outras. Amará o teu próximo como a ti mesmo. 28. Então Jesus afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou Jesus: mas quem é o meu próximo? 30. Diante de Jesus respondeu assim: certo homem, presta atenção agora, que é o nosso texto também. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio cair nas mãos de alguns assaltantes, nos quais, depois de lhe roubarem tudo, espancaram, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu um homem, passou pelo outro lado. 32. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou a largo. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-se sobre o próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiver mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Quando desses 3 parecer ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores, a pergunta que Jesus voltou a perguntar por advogado da lei, e declarou o advogado da lei o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Amém? Queridos, Jericó era uma cidade que estava situada numa altitude menor que Jerusalém. Por isso que a passagem que lemos fala que descia. O indivíduo que descia a cidade a outra passava, era uma trajetória comum ali, aproximadamente dava de 30 quilômetros. E quando o assaltante via alguém sozinho passando por essa estrada, era muito comum ter assaltantes que tirava os pertences, porque era uma transição de Jerusalém a Jericó. Jericó era uma cidade que muitos sacerdotes ricos moravam. Então, desde a época de Oséias, você pode anotar e ler, Oséias 6:9 fala que era comum um assaltante tomar posse, roubar o que era do outro. Não é à toa que na lei de Moisés Deus fala sobre isso, né? Da gente não tomar o que é do próximo. Então era uma realidade comum. E quando a pessoa viajava sozinha, ficava muito mais fácil do assaltante roubá-la. Então você percebe que a questão cultural aqui, Jesus está começando dentro de um argumento, porque ele é questionado sobre a sua doutrina.
Jesus, pregando amor e perdão e misericórdia e compaixão, ele foi indagado porque ele era judeu legítimo, não havia mistura em Jesus. E quando a pergunta acontece, desde quando nós lemos aqui, fala acerca do amor, uma palavra tão pequena, mas que tem um efeito na nossa vida. E a ação de Jesus sobre a doutrina era exatamente pôr à prova a Jesus. Jesus está sendo posto à prova por um advogado, alguém perito na lei de Moisés, Fernando. Não era qualquer um perguntando para Jesus, é alguém estudioso, alguém afinco da lei, alguém que conhecia de trás para frente os 5 primeiros livros, o Pentateuco. E quando Jesus é indagado sobre a questão da sua doutrina em amor, ele não titubia a importância de priorizar, em primeiro lugar, amar a Deus. Jesus fala que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Ele começa a ensinar a importância de ter a lei como princípio, mas ter vida sobre a lei. E ele fala, olha, o primeiro mandamento, se você reler comigo, ele fala exatamente o que a gente prega como placa, ou como um relacionamento, ou como companheiro, ou como uma amizade. Ele fala sobre uma definição. Ele replicou: amarás o Senhor teu Deus, diga comigo, de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e com entendimento. Irmãos, esse primeiro mandamento, quando ele é secundário na nossa vida, é impossível cumprir o segundo, que é amar o próximo. A ausência do primeiro, certamente vamos negligenciar o segundo. Quem está me ouvindo, diga amém. É impossível amar o outro sem amar a Deus. Deus é amor. Amor é uma pessoa, mas nós sentimos, porque é derramado o Espírito Santo em nossos corações, como o Paulo diz em Romanos 5, sim ou não? Mas Jesus está ensinando para eles uma doutrina fantástica, para ter sentido na religião deles. O texto vai dizer que Jesus fala, e o segundo é, amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas a ideia hoje não é essa, mas para que a gente possa entender o que está falando, Jesus está dizendo corretamente, se eles fizerem isso, viverão eternamente, porque a pergunta é sobre eternidade aqui. Para mim herdar a eternidade, eu tenho que amar a Deus. Sem amar a Deus não tem céu. Para eu chegar onde eu quero, o destino, ou a nossa origem, voltada aonde nós viemos, que é a eternidade, que é o bojo do Evangelho. Jesus nos salvou de uma condenação para a vida eterna. E esse lugar só é herdado se eu amar a Deus e amar o meu próximo como a ti mesmo. Está definido e ponto final. Quem não tem esses 2 mandamentos não vai ao céu. Amém, gente? Não terá vida em si. Jesus está dizendo. 29. Eles justificam então, tipo assim, aquela piadinha. Isso eu cumpro. Quem é o meu próximo? Jesus, inteligente, começa a dizer uma coisa para eles que talvez eles não imaginariam que Jesus ia mexer na cultura. Lembra da mulher samaritana? Que os judeus e os samaritanos não se davam. Os samaritanos eram irmãos dos judeus legítimos, irmãos misturados sim, mas eram irmãos, porque eles tinham algumas doutrinas pagãs diferentes do culto judaico. Então eles eram os cães, os gentios, aqueles que eram repudiados, melhor dizendo, desculpa. Então Jesus começa a falar, o próximo são seus irmãos que andam transitando aqui nos dias de comércio de Jerusalém, as suas cidades, e vocês ignoram eles. Então Jesus está tentando dizer para eles, olha, a única forma de vocês demonstrar amor é quebrar essa barreira, porque o amor inclui todos, não existe raça, não existe cor, não existe posição social. No amor, todo mundo é um só em Cristo. O amor une todos os povos, línguas e nações. Quem está comigo? Então Jesus está dizendo que no amor, todas as condições de raça, pele, condição social, cai por terra. O amor cobre tudo, completa tudo. Então Jesus estava falando sobre isso. Nós não amamos as pessoas pela qualidade delas, nós não amamos pela cor de pele, não amamos pela posição social, amamos porque amamos a Deus. Então por isso Jesus está falando, a forma de vocês amar a Deus é amando o seu próximo. Quem é o próximo? É o homem que está descendo pelo caminho sozinho. Como alguns ladrões assaltam esse homem, tira tudo, deixa ele nu, a palavra vai dizer que ainda esse homem fica semi-morto, não estava morto. E desce o primeiro homem que nós imaginamos. E isso que eu quero falar sobre 2 elementos dentro dessa realidade que eu estou falando hoje é: sem amor de nada vale.
Essa é uma questão, semi-morto era uma expressão antiga usada, só para que você possa entender um pouco mais. No versículo 31, muitas pessoas viviam, como sacerdotes, viviam ricamente em Jericó. Falando um pouquinho do contexto. Essa questão de não tocar em coisa morta, eles cumpriam a lei de Levítico. Nenhum judeu, ou sacerdote melhor dizendo, não poderia tocar em coisa morta, porque senão se tornava impuro. Quando esse homem está semi-morto no caminho, o primeiro a passar é o sacerdote. O sacerdote, ele não estava saindo de uma cidade para Jerusalém, ele estava saindo de Jerusalém para voltar para sua casa. Então ele não estava atrasado, ele já tinha feito seus compromissos religiosos, e ele podia sim atender aquele homem. Ninguém está entendendo o que eu estou falando, né? Ele está dizendo o seguinte: assim como o homem que havia sido assaltado, o sacerdote descia pelo mesmo caminho, portanto estava vindo de Jerusalém, e não precisava se preocupar com algum evento ou atraso da sua realização, deveres que ele tinha ao templo. Embora a regra da misericórdia precedente aqui no texto, ela é expressa por uma outra pessoa, vamos falar do segundo, o levita. O levita não tinha tantos compromissos como o sacerdote tinha, mas havia. E passa olhando aquele homem, vendo ele ensanguentado, ferido, porque certamente eles conheciam aquele caminho, era perigoso. Então o levita passa, da mesma forma que o sacerdote olha e não ajuda aquele homem. Jesus então fala de um terceiro homem, chamado o bom samaritano. Esse homem não tem algum título. Você não percebe um título que ele carrega, mas ele carrega uma ação. Ele carrega a ação de servo. E hoje, se fosse para dar um tempo para a mensagem, é filhos que reproduzem o amor do pai. Esse homem, ele é usado na terceira pessoa dentro dessa realidade. Embora a regra da misericórdia, como estou dizendo, parecia claramente, mas vamos defender um pouquinho mais. Eles estavam cumprindo uma regra dada por Deus, a lei, sim ou não? Não tocar em coisa morta. Porém, por que esse homem, o sacerdote levita, não vai ajudar o homem que está ferido e que foi assaltado? Porque ele estava semi-morto, ou seja, parecia que estava desmaiado. Eles não foram conferir. Se chegasse tão perto, eles poderiam ser contaminados. Então é melhor não se contaminar, é melhor não chegar perto. E assim o bom samaritano faz o contrário. Como um mercador comum passando por aquela cidade, presta atenção, vou começar a aplicar agora. Ele percebe que havia alguém precisando de ajuda, alguém gritando socorro. Talvez deveria ter acordado depois da primeira passagem do sacerdote, segunda passagem do levita. Nesse período eu não sei, a Bíblia não fala, mas vamos imaginar aqui que ele acordou pedindo socorro, humilhado, sem veste, machucado, feridas, e alguém passa para ajudar. Quem foi ajudado sabe o poder de como pode ajudar os outros. Quem um dia foi curado sabe a importância de ajudar as pessoas. Agora, o que Jesus está dizendo é: não deixa que o cumprimento religioso perca a sensibilidade da compaixão. Jesus está dizendo algo lindo para nós essa noite. Ele está dizendo o seguinte: que a realidade do bom samaritano é prestar atenção que qualquer tipo de religião, independente do que você crê, não é suficiente quando não tem uma ação. Não adianta virmos ao templo, ofertarmos, darmos glória a Deus, aleluia, se tem uma multidão de pessoas pedindo ajuda e socorro todo dia do nosso lado, e nós não estendemos a mão para poder ajudá-la. Sabe o que Jesus está dizendo? O amor de vocês sem uma ação de nada vale. O cumprimento religioso sem vida, sem produzir nos relacionamentos, sem ajudar quem precisa, de nada vale. Sabe o que está acontecendo com a igreja nos últimos dias? A igreja está se tornando cética, a igreja está se tornando menina imatura, e a igreja está se tornando uma igreja individualista. A pior coisa que tem é encontrar no cristão insensibilidade. A pior coisa que tem na vida de um cristão é encontrar crentes que professam o amor de Deus, mas na prática do dia a dia da sua vida não existe amor nas suas ações. Jesus está querendo falar uma coisa, olha para cá. Jesus prega sobre isso. Mateus 5,7 ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Irmão, se você um dia recebeu a graça e a misericórdia na sua vida, reproduz isso amanhã. Abre sua boca.
As pessoas, olha para cá, Jesus está dizendo assim: olha, vocês condenaram os samaritanos, mas eu vim para eles também. Jesus está dizendo: dá a possibilidade para as pessoas mudarem. Para de dizer que as pessoas não têm possibilidade de mudança. Acredita, porque eu, o Senhor, acredito nelas. Nós temos que tirar essa mentalidade de dizer que as pessoas não mudam. Temos que dar tempo ao tempo. Aleluia, Senhor. Mude esse coração ruim de um cristão insensível, que não fala do amor dele na onde você está. Nós precisamos entender que após Ele subir aos céus, Ele nos deu ordem para ser cheios do Espírito e ser testemunha na terra da salvação. Nós temos, irmãos, tem muitos sacerdotes que perderam isso, endurecido, religiosos, muitos levitas, não estou falando de adoração, não estou falando de levitas, homens que carregavam a arca da aliança, homens que tinham a presença perto, homens que eram primeiros se sacrificar, se santificar. Hoje nós temos uma geração que quer título, mas não tem mais consagração. Temos uma geração que quer status, mas não quer uma vida com Deus correta. Perdemos isso. E qual é a lei de Jesus? Paulo escreve, Gálatas 6:2, ele diz: levai as cargas um dos outros, essa é o cumprimento da minha lei. Ajude. Se você está vendo as pessoas precisando, vai até elas, levai a carga um dos outros. Deus me revelou essa mensagem. Isso é cumprimento da lei. Aí Gálatas 5,14, voltando do capítulo, Paulo resume, dizendo: o amor e cumprimento da lei é amará o teu próximo como a ti mesmo. O que nós estamos fazendo dentro da igreja? As regras levíticas não eram tão rigorosas como estava dizendo, mas também desabilitar ele, era rapidinho se ele chegasse em coisa morta também. Questionamento a realidade do seu ofício. Esse é o questionamento. O que vocês preferem? Manter uma religião e perder os samaritanos, ou tendo uma religião que atrai a todos? Você está entendendo o que eu estou falando? Não adianta você falar que é evangélico, irmão. O país inteiro é evangélico e está na prostituição. Que adianta você falar que vem à igreja? Você vem na igreja, mas sua vida não muda. Você não renuncia a nada pelo Jesus que você diz que ama. Não pode falar uma opinião que fere. As pessoas interpretam as coisas do jeito que elas querem. Nós estamos vivendo num dias na terra que as pessoas estão mais feridas, mais doentes da alma e mais ansiosas para ver Deus agir. Olha para cá. Ou eu e você precisamos ter sensibilidade de volta, e Deus quer nos dar isso. Diga para o seu irmão, quando o sacerdote pede 2 elementos, e vou neles agora, diga comigo, 2 elementos: que você não seja o sacerdote e que você não seja o levita, mas que Deus nos dê compaixão para ser o bom samaritano na vida de outros. Nós precisamos ser filhos que reproduzem, cara. O evangelho não é eu recebo minha bênção, fico sentado e vejo Jesus voltar. Não, eu contribuo com a volta de Jesus, cara. Eu faço com que a volta de Jesus seja antecipada. Quanto mais pregar, quanto mais vida piedosa, Jesus vem buscar uma noiva santa. Então essa é uma realidade. Por exemplo, Paulo fala sobre a sensibilidade. Presta atenção nisso aqui. Efésios, se você quiser abrir comigo, abra comigo Efésios aí. Corre lá. Efésios capítulo de número 4, gente. Quem está comigo diga amém. Como deve viver, olha esse texto. Como deve agir os crentes? É nós. Diga, é nós, mano. Como que os crentes devem agir? Fica tranquilo que hoje antes das 10h15 eu acabo, igual terça. Terça acabei cedinho. Se eu tivesse vindo, dava glória. Vem no escudo de terça, irmão. Ensinamento, por favor. Efésios 4,17 diz, vou ler: sendo assim, eu vos afirmo no Senhor e insisto, para que não mais vivais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Irmão, sabe o que ele está dizendo? A prática gentílica é: eu recebo as bênçãos de Deus, mas vivo conforme eu quero. Sabe o que é uma prática gentílica comum para você aplicando? Você quer que Deus abençoe os seus planos, mas não pergunta quais são os planos dele para você. E Isaías 55 fala que os planos dele são melhores e maiores do que os meus. Então Deus não tem que abençoar os meus planos, eu tenho que andar nos dele, que já são abençoados. Então essa é uma vida que você quer que Deus abençoe, e Deus está dizendo: morra.
Você está pedindo, Deus, abre uma porta. Deus está dizendo, morra para si mesmo, e a porta já estará aberta. Uma das coisas que o nome de Deus é porta. Não entendeu? Um dos nomes de Deus é porta, e quem abre porta ainda é Ele. Você está tão preocupado, e um dos nomes dele diz, eu sou a porta. Então quem vai abrir a porta para você é Deus. O que você precisa viver, querido, olha para cá, é não ter um pensamento inútil acerca da fé que você está professando agora. Ou você acredita ou não. O mundo acredita no que vê, mas bem-aventurado aqueles que não viu, mas creu. No 18, acompanha. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que vive devido ao embrutecimento, dureza do seu coração. Irmão, quanto mais pecado, mais separado de Deus eu estou, menos sensibilidade vou ter do Espírito. Quanto menos orar, vou querer orar menos. Quanto menos ler a Bíblia, menos eu vou ler ela. Quanto menos o culto, eu vou achar normal não vir à igreja. Depois eu vou justificar como mundo e como pessoas que estão indo para outras religiões, porque foram feridas com a igreja, não só aqui, generalizando. E aí elas vão para outras religiões dizendo, esse é o meu lugar, porque nunca foram convertidas a Cristo. Presta atenção no que eu vou ler aqui. Olha o comportamento de um crente. Não deve ser estável. O crente não deve pensar no que ele quer. Ele tem que cumprir a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável. Ele está dizendo, vocês eram ignorantes, mas quando Jesus veio, Ele é o caminho, a verdade e o conhecimento de Cristo me libertou. E aí o 19 diz assim, presta atenção, gente. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles entregaram ao estilo de vida depravado, cometendo avidez na toda espécie de impureza. 20, entretanto, não foi isso que vos aprendeste de Cristo. Crentes hoje saindo da igreja, vivendo como se nada tivesse acontecido. E se vai perguntar, conheça a Bíblia, conhece nada, porque se conhecesse seria liberto completamente. Ele teve o toque do Espírito, é fato, mas não continuou, porque o texto 21 fala, olha a importância do discipulado, aleluia. Se é o que de fato ouviste, e nele foste discipulados. Quem inventou discipulado não fui eu. Crentes que não é discipulado não crescem. Crentes que não tem uma vida regular de oração e vida com Deus, não vai sair do lugar e não vai crescer. O discipulado são as células, o discipulado pode ser um culto, o discipulado é você tendo a vida da igreja, servindo no corpo, é DNA, é você rasgando para alguém que está cuidando do seu coração, ensinando as doutrinas bíblicas para que você venha obter o caráter de Cristo. Aí ele vem, ouviste e foste discipulado, conforme a verdade que está em Jesus. Olha o 22, irmão. Quanta antiga maneira de viver, diga comigo, quanta antiga maneira de viver, foste instruídos. A instrução tira a ignorância. Então a ignorância me deixa preso, mas a instrução me liberta. Aleluia. Por isso que tem que ter instrução. Aí ele vem, a instrução, foste despido do velho homem, corrompido pelos desejos enganosos. Ao 23, sede renovados o vosso modo de relacionar, foste revestido do novo homem, criado à semelhança de Deus, em justiça e em santidade provenientes de uma verdade que é Ele. Sabe o que Deus está tentando fazer? Resgatar em nós a semelhança do seu Filho, fazer com que nós vamos reproduzir quem é Cristo para a humanidade. Vocês estão me ouvindo? Diga amém. As pessoas estão insensíveis, estão servindo regras, mas não estão servindo Jesus. Você não precisa de um título para servir Jesus e pregar o evangelho na rua. Perdemos isso, cara. E quando vira regra, a religião, a gente daqui a pouquinho se frustrar com a igreja, a gente começa a ver defeito onde não tem, pelo em ovo, porque estamos endurecidos, perdemos a centralidade da nossa fé. A igreja não está vazia porque está frio, a igreja está fria porque não conhece Jesus. Irmão, se nós amássemos a Deus em primeiro lugar, nós não vivíamos uma vida de pecado, nós não iríamos ser chamados de rebelde, de igreja. Quem ama a Deus é instruído por Ele e obedece seus mandamentos e o guarda. Esse é o que me ama. Nós perdemos, cara. Você não tem uma vida de oração, confessa, mas pode ter hoje. Aleluia. Então esse é o problema. Efésios 4:32, presta atenção. Olha como a sensibilidade é na Bíblia. Precisamos ter compaixão. Em vez disso, sejam bondosos, tenha compaixão com os outros, perdoando em Deus, como Cristo vos perdoou. Pessoas que guardam mágoa, excessiva mágoa.
tristeza, ressentimento, não perdoa, não larga, se livra disso logo, para que a graça de Deus te perdoe e perdoe quem você ofendeu ou te ofenderam. Aleluia. Presta atenção aqui, agora eu vou falar de vida financeira agora, nesse texto aqui. Abram todos comigo, 1 de João, para você gravar na tua Bíblia, 1 João 3,17. Abram lá, corre por favor, gente. 1 de João, antes de Apocalipse, corre lá, Apocalipse, vai voltando, vai achar rapidinho. 1 de João 3,17. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Diz assim, todos encontraram? Diz assim, 1 João 3,17: se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê o irmão necessitado, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Ponto. Rebate aí nesse versículo, filhão. Rebate aí esse versículo, ganancioso, avarento. Tira esse versículo da Bíblia agora. A forma de dar é expressar o que Deus fez por nós. Deus deu o seu Filho. Quando damos, estamos falando, eu estou alinhado com o amor de Deus, porque Ele deu o seu Filho, por isso eu sou generoso. Se eu vejo pessoas dizendo, por que eu não trouxe meu alimento? Cadê seu alimento? Nós precisamos voltar a ter sensibilidade, participar da vida da igreja, não achar que é brincadeira o que estamos fazendo. Esse trabalho é de todos, é de uma igreja, não é de um pastor. Estamos insensíveis, duro, não choramos mais na hora de louvor, não choramos uma palavra como essa, não nos arrependemos e queremos bênçãos de Deus. Amamos ficar em fornicação, não eu, mas estou casado, mas alguns amam ficar em fornicação, uns amam mentir, uns amam, irmão, para com essa vida de pecado, vai te destruir. Quem está comigo? Talvez falta isso. Eu comecei, todas as pessoas no meio do meu caminho falaram assim, não vou mais, não que eu enganava, eu ficava com medo de ofender. Eu vou falar, vou mandar esse texto, vou falar a verdade, não vou mais esconder. Para que, o que eu estou ganhando omitindo a informação? Nada. É melhor falar e a pessoa se liberta do outro lado, do que eu ficar com medo de feri-la. Fale a palavra, estou falando da palavra, não de gesto indecentes, ou enfim, de machucar as pessoas, não, estou falando de Bíblia. Aleluia. Você conhece para passar, não para morrer em você. Escuta, gente, se eu vejo uma pessoa passar necessidade e eu não exerço isso, olha o 18 que diz, presta atenção, filhinhos, Deus chama de filhinhos, então é um exercício de quem é filho, e não de quem é profeta, pastor, apóstolo, de filho, todos nós, é um exercício de quem é filho de Deus. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos os outros e demonstramos a verdade por meio das nossas ações. Ou seja, outras traduções, não ame de língua, mas ame de fato e de verdade. Ação é amor. Não existe amor falando. Eu tenho que servir, eu tenho que abraçar. A única forma de eu mostrar que amo a Deus é servindo o corpo, servindo as pessoas, a mão que Cristo amou. Jesus não se entregou por uma cadeira, Ele se entregou por almas, por vidas. Que evangelho é o nosso, gente? Colossenses 3,12 vai dizer, assim como o povo escolhido, santo, olha aí, amado. Se você não se sente amado, hoje Deus quer derramar esse amor. Ele está dizendo, você é separado e tem que ser amado. Você tem que se sentir amado pelo Pai todo dia. Você foi escolhida. Percebeu que sua prima não foi escolhida, teu pai não foi escolhido, foi você. Não foi o vizinho está lá na cocaína, o vizinho está preso na prostituição, mas Deus escolheu você. Amigos meus foram presos e mortos, mas Deus viu graça e falou, eu quero esse cara. Irmão, você tem que entender o porquê que Deus escolheu, por que Ele não permitiu. Eu disse, amor, é melhor passarmos luta na vida financeira, porque tem muita gente passando vida na enfermidade. Luta na enfermidade é pior, porque vai dinheiro, vai emocional e vai tudo. A gente não aguenta passar uma guerra sem orar, não vai vencer. Eu vim chapado do amor hoje. Nós precisamos sentir amado. Amado não é florzinha todo dia de Deus, é ser amado e acabou. É sentir completo pelo Espírito.
igreja faz projeto, você muitas vezes faz cara feia para dar errado. Você não é do corpo, cara, de Cristo. Da venda amor, você não precisa ser ou não. Você precisa ser do Cristo. As pessoas estão entrando aqui desesperadas para receber uma palavra que a gente não ora para poder pregar. A gente prega porque conhece. Paramos de orar. Eu não sou louco de subir nesse altar sem temor, sem Deus ter falado comigo. Deus está falando nessa noite conosco. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esses são os frutos que o Espírito quer te dar hoje. Pega em nome de Jesus. Você vai ter um coração mais doador, um coração mais de compaixão. Eu sonho que essas mensagens que a gente está pregando vai tocar tanto você que não vai precisar ter momento de oferta. Você vai fazer igual os apóstolos faziam. Sabe como era o momento de oferta? Não parava não. As pessoas eram impactadas com a palavra, Lucas. Era impactado, Gabriel, com as mensagens que as pessoas traziam aos pés dos apóstolos, porque a mensagem era forte. Assim que tem que ser o nosso culto. Agora, por exemplo, você foi tocado, oferte. A gente só faz isso com os de fora, os de dentro, depois Deus vai prover para ele. Não. Honrai os primeiros da família da fé, os da casa. Sabe por que Deus não se manifesta mais da forma que a gente tem buscado aqui? Em alguns momentos Ele tem misericórdia. Eu falei terça-feira, presta atenção. Se numa vida que a gente está vivendo toda errada, Deus abre porta e abençoa, imagine quando a gente viver corretamente, o que Ele pode fazer? Imagina. Eu vou segurar uma coisa para falar no final, porque está filmando. Duas coisas Deus quer nos dar essa noite. Quem acredita? Eu vou concluir agora. Duas coisas que o sacerdote e o levita tem que aprender com o samaritano: que o ministério sem a presença do Espírito não flui. Diga comigo. O bom samaritano carregou em sua vida dois elementos. É o que você vai receber hoje. Quem crê nisso? Vamos ver os elementos. Acompanha Lucas comigo lá, corre lá. Lucas, capítulo de número 10:33, desculpa. Diga comigo, ele teve um coração sensível, misericordioso. 34, ele veio e aproximou-se, enfaixando as feridas. Diga comigo, derramou, desculpa, vinho e óleo. Diga bem alto, vinho e óleo. Se você, sendo crente ou não, perder vinho e óleo, acabou. Você não precisa mais viver. Eu vou explicar os dois elementos biblicamente, e depois vou aplicar, e nós vamos para casa feliz, para a glória do Senhor. O azeite, antigamente, na terra judaica, representava remédio. Não é à toa que Gileade é conhecida pelo seu bálsamo, unguento. Ok? Quer ver um texto mais claro para você entender? Lembra da igreja de Laodiceia, que Deus fala assim: pega o unguento e lava, tire, compre óleo refinado, compre fogo, ai meu Deus, aleluia, ouro refinado no fogo, e azeite, óleo, para que vejas. Porque na cidade de Laodiceia era comum o comércio de um óleo que representava a medicina, ou seja, um remédio para lavar as feridas. Diga comigo, e mais o vinho, que tudo indica, também era ou não só um anestésico, mas também que ajudava na cicatrização do machucado. O verdadeiro mertiolate antigo. E aí, funcionava de uma forma, diga comigo, vinho, anestésico, azeite, bálsamo para continuar a cura. O que eu e você temos carregado esses dias? Você tem carregado cura ou enfermidade? Como é que está a sua alma hoje? Se Deus abrir sua alma no meio, o que Ele encontra? Quem está aí na sua alma? Cristo ou as suas coisas? Ou é uma pessoa que você ama mais do que Deus? Ou é seus filhos? Se Deus hoje abrisse a nossa alma, o que Ele encontraria? Primeiro texto para que você entenda sobre o vinho.
Timóteo era um discípulo de Paulo. Paulo falou o seguinte: Timóteo, você tem problema com gastrite, é tudo que se indica. Timóteo capítulo de número 5, versículo 23 diz: por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não beba somente água, mas também um pouco de vinho. O vinho era anestésico, um aliviamento para a enfermidade de Timóteo. Então é um símbolo também de anestésico, para aliviar a dor. Aleluia. E esse outro texto para que você entenda, Marcos 15, 23, e deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Tentaram na cruz dar um vinho misturado com mirra para Jesus, mas por que ele não bebeu? Porque tinha que cumprir Isaías 53, o castigo que nos traz a paz, ele levou sobre si. Ele não queria anestésico, ele queria sentir a dor dos nossos pecados, para que eu e você pudéssemos ter paz no Espírito hoje. Tinha que cumprir, ele falou: eu não posso, eu tenho que sentir toda a dor dele, eu tenho que pegar todo o câncer para mim, a AIDS para mim, a depressão para mim, a ansiedade para mim, para que amanhã eles tenham paz, alegria e presença da minha cala subcomenérgia, do meu Espírito sobre eles. Só que a gente prefere ler textos de autoajuda do que textos como esse que nos confronta. Nosso problema é não enxergar a Bíblia como um todo. Jesus não aliviou a dor da cruz, então não pede alívio na tua dor, ela vai te fazer crescer e cumprir o propósito. A dor faz parte do processo de Deus para construir alguém melhor e Cristo na sua vida. Mas também o vinho representado no casamento de Marcos 2 é uma mudança trazendo alegria. O vinho representava alegria até o ponto que a mãe fala: olha, o vinho acabou, faça tudo, chama os mestres de sala, faça tudo que ele vos disser. Jesus pega as talhas, manda encher e ora, agradece o Pai. E a Bíblia diz que quando ele chama o mestre de sala para provar o vinho, ele fala assim: na festa todo mundo serve o bom vinho para impressionar. Ah, você não entendeu o que eu estou falando? Você não vai ter mais um casamento pela aparência, você não vai ter mais uma vida pela aparência, você vai ser de verdade. Não entendeu? Você não vai servir para os convidados achar que é aquilo, você não vai mais enganar eles, porque quando Cristo entra, Ele coloca tudo para fora o que é real. Pega aí. Ele vai falar: você não vai viver pela aparência, você vai ser real. E eu vou mostrar que o melhor vinho foi guardado para a última hora. O melhor vinho está reservado para a igreja dos últimos dias. Pega, o melhor vinho, a melhor alegria vai vir sobre o teu ministério. Eu profetizo, como Paulo diz, que o reino de Deus é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu profetizo na tua vida o que a palavra do Senhor está dizendo. Deus usou o profeta e salmista Davi: torna-me a alegria da salvação, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Pode glorificar o Senhor. Você precisa ter alegria de novo, meu filho, na alma. Seja real. Joel fala sobre isso, só escutem, Joel 2:23, vai dar 10 horas. Os filhos de Sião, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, o vosso Elohim Deus, porque Ele faz descer as boas chuvas de outono, como generosidade e justiça. Ele enviou muitas chuvas de outono e de primavera, as primaveras e as últimas, como costume é dizer. 24, as eiras ficarão cheias de trigo para bater, os tonéis transbordarão do melhor vinho, vinho novo, e do mais puro azeite. Haverei de vos restituir os anos consumidos pelos gafanhotos, migrador, assolador, destruidor, cortador, para o grande exército que mandei sobre contra vós como castigo. 26, então comereis à vontade, fartarás, louvarás o nome de Elohim, Deus, que realizou maravilhas e benefícios de vocês, e jamais será um povo humilhado novamente. Joel fala que Deus vai restituir o vinho novo. Escuta, diga para o seu irmão: vinho novo. O vinho novo. O vinho novo era tirosh, é a palavra, vinho fresco no hebraico. Mas quando, olha para cá, quando o vinho do samaritano é colocado sobre a enfermidade do homem que o assaltante veio, presta atenção, não é o tirosh que ele coloca o outro vinho. Diga comigo: Iaim, é o vinho pronto para ser bebido. Tem hora que precisamos do vinho fresco, aleluia, quem está me ouvindo? Mas tem hora que deixa o vinho amadurecer, como Paulo disse, sem passar necessidade.
sem passar a fartura, sem passar e ser feliz, e aprendi o mistério de viver feliz, porque tudo posso naquele que me fortalece. A sua alegria não vem das coisas, vem do Senhor. Esse vinho é o que Deus quer nos dar, a alegria madura, que Deus não precisa fazer nada, Ele já fez. Alô? É esse vinho que precisa vir sobre nós hoje, aleluia. Vou concluindo, diga comigo, mas e o azeite? Primeiro o vinho, segundo o azeite. O azeite, em 1 João 2,20, quero ler, diz assim: entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, todos têm o pleno conhecimento. 21, portanto não vos escrevo por faltar o conhecimento da verdade. Presta atenção, João está falando assim: filhinhos, eu estou dizendo que vocês já têm a unção do Santo, ou seja, a capacidade do Espírito. O Espírito mora em vocês, e como o Espírito mora em vocês, Ele mesmo diz que o Espírito guiaria vocês a toda a verdade, ou seja, o conhecimento do Filho de Deus. Então, se vocês têm conhecimento do Filho, não viva como se não tivesse vivendo uma vida mentirosa. Olha, presta atenção que ele vai falar, ó. Portanto, não vos escrevo como falta conhecimento da verdade, quem é Cristo, mas justamente porque conheceis, e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Ele está dizendo, não adianta vocês viverem a verdade da forma que vocês acham. Cristo tem uma vida, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Então é Ele que vocês devem buscar. O Espírito vai direcionar vocês para esse caminho. Diga comigo, capacidade de conhecer o Deus que eu sirvo, o Senhor da minha vida. Você não tem que perguntar para mim, você tem que perguntar pelo Espírito. Você está perguntando, você está querendo resposta de um cara como eu, e Deus está dizendo, pergunta para o meu Espírito, porque Ele nunca vai te falar mentira. Marcos 6,13, o óleo da unção naquele período, expulsava, diga a palavra Marcos 6,13, diz, expulsavam muitos demônios, e ungia com óleo inúmeros de doentes, e os curavam. Era comum a prática de ungir, simbolizando que aquela pessoa que está enferma, dependente da enfermidade da pele ou da alma, era curada. Quem está comigo, diga amém. Nós precisamos da capacidade do Espírito. O levita tinha perdido o quê? A alegria, mas tinha a função do templo. O sacerdote tinha a função do templo, mas não tinha mais azeite e vinho. Quando perdemos essas duas coisas, a gente vira como um bando de religiosos, sepulcro caiados, pessoas que fazem a religião mais à frente do que está dentro do coração, que é amar o próximo. Não tem vida na gente. Sem amor não há vida. E eu quero declarar para você, para terminar, o texto ainda diz, diga para o seu irmão, Ele teve misericórdia, enfaixou as feridas. Olha para cá, quando você vê alguém caído no caminho, quando você vê as pessoas feridas no caminho, não alimente a ferida dela como um cão que lambe a ferida do Lázaro. Lembra da porta que os cães lambiam a ferida? Tem muitos líderes que estão assim, Deus vai matar eles, que expõem o pecado das ovelhas, irmãos que expõem o pecado um do outro. Deus quer pôr faixa. Deus vai te dar um bando de faixa para você não ser mais fofoqueira, para você não ser mais fofoqueiro. Eu quero liberar que Deus está dando faixa, não chave de casa. Não, pega aí, irmão, pega a faixa aí, você vai curar muita gente. Levanta a mão aí, irmão. Cadê? Pega as faixas do reino que Ele vai te dar, porque vai ter muito ferido para você curar. Deus vai te dar muita graça, as suas mãos vai curar. Deus está dando mãos talentosas para você. Eu profetizo que aquilo que é mais difícil no teu trabalho, Deus está usando você para romper essa estrutura. Sabe por que procuram você? Porque você é capacitado pelo Espírito para fazer o que faz, e ninguém faz o que você faz. Especialista, clínico geral, conhece, quem estuda um pouco de medicina, ele conhece um pouco de cada coisa, mas não conhece nada, porque ele não é perito naquilo, não domina tudo aquilo. Você chega num clínico geral, o que ele faz? De onde? Nem olha para sua cara, é ou não é? Vai receitando remédio, deixa eu ver, põe a mão, está doendo, espera aí que eu vou mandar para um especialista. Ele finge que entende. Talvez você é o clínico geral, mas Deus vai levantar os especialistas aqui, eu profetizo, que não vai errar o corte. Levanta a tua mão e profetizo. Sabe quando ele fala que maneje bem, a palavra ali é que não é
forte, pastor Fernando. Ele está dizendo que no comércio havia uma faca que não podia errar. Paulo construía a tenda. Pega essa aqui no cultural. Ele diz assim, olha, que maneje bem, ou seja, que maneje bem as palavras da verdade. Ele está dizendo, você vai cortar para dar liga, porque se você cortar errado não dá liga a tenda. Ele está dizendo que você vai ter palavras específicas para curar as pessoas, que Deus vai te dar capacidade de pregar a palavra dele para as pessoas, e elas serão curadas através da sua boca. Eu profetizo na sua vida. Escuta, quando perdemos a alegria, quando perdemos a capacidade do Espírito de conhecer quem é Jesus, nós viramos sepulcros caiados, viramos pessoas comuns. E esse homem faz o quê? Ele põe faixa, derrama vinho e azeite, e não só isso, ele leva para uma hospedaria. Diga comigo, ele leva para uma hospedaria. A questão da hospedaria, leia comigo Lucas ainda 35. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e recomendou: cuida deste homem, se alguma despesa tiver a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Quem disse que um dia vai voltar? Jesus está dizendo para os fariseus: aquele que veio pode dar vida eterna, se vocês amar o Pai de todo o coração e cumprir o que o Pai enviou o Filho como o verbo que se fez carne, tiver essa compaixão. Ele está dizendo, Deus te deu estrutura emocional para cuidar de pessoas, e por que você não está cuidando? Você não tinha, mas hoje tem. O que você está fazendo com esse testemunho? Você não tinha nada e Deus te deu condição. O que você está fazendo com essa vida que Deus te deu? Ele está dizendo o seguinte, ó, muitos de nós, presta atenção, Ele nos salvou e nos colocou dentro de um hospedeiro. Tem muitos hospedeiros que pregam todo domingo, toda quinta, toda terça para você aqui. E Ele colocou você dentro de uma igreja, de uma estrutura. E Ele diz para mim e para você, pastores, como Ele está falando de pastores e de sacerdote levita, não estou jogando em direto, presta atenção. Como estamos gravando, vamos falar em geral. Ele está falando o seguinte, que nós temos que ter o que Pedro escreveu: pastorear voluntariamente, com o coração, não com a ganância, mas com compaixão e alegria, a qual nós recebermos a recompensa daquele que um dia nos dará a coroa da vida. Presta atenção. Ele está dizendo o seguinte: eu coloquei essas pessoas que estão com faixas e com machucados. Então as pessoas estão como? Faixas e machucadas dentro da igreja. E você está esperando dentro da igreja ser perfeito? Como, meu filho? Me explica. Os hospedeiros, que é eu e você, os líderes que compõem aqui comigo, estão tentando tirar a faixa dessas pessoas para colocar, para ver se a ferida está boa. Mas muitos que estão dentro também hospedados estão colocando o dedo na ferida dos outros, expondo para fora, quando na verdade Jesus deu uma ordem: hospedeiro, você cuide dessa pessoa. Deus está nos chamando para cuidar, cara. Deus nos dá essa estrutura para cuidar das pessoas e não para se sentir a melhor igreja da Zona Norte. Deus nos deu essa estrutura para servirmos as pessoas. Deus nos deu condição para servir o reino, aleluia. Deus nos deu uma família restaurada para servir famílias desestruturadas. Quem está comigo? Às vezes você tem um ministério para casais. Pega aí, profético. Se sua família é tão estruturada, por que você não apacenta comigo? Eita, que não tem glória agora. Você tem tanta condição financeira, por que não seja o primeiro a pagar as clínicas de aluguel? Esse mês eu que vou abençoar. Ué, que amor é esse? Quem está me entendendo? A visão de vocês seria hospedeiro, Danilo, hospedeiro, servo. Quando Jesus fala isso, presta atenção, Ele está dizendo o seguinte: é muito comum nessa cidade, os hotéis que as pessoas dormem, ser um hotel que é comum hoje, no meio evangélico. O pastor está lá, daqui a pouco entra uma mulher que nem é do pastor para o quarto. Já naqueles dias já havia isso, adultério. Era um lugar de muita prostituição. E quando Jesus falou isso, Ele falou assim: eu vou deixar 2 denários. Ou seja, ele não deve nada, mas já estou pagando antecipadamente. E se ele gastar mais, quando eu voltar, eu vou reembolsar tudo que ele gastou. Quais os 2 mandamentos? Por que 2 denários? Ele está dizendo assim: a sua recompensa está em cumprir a lei, mas servir o outro. Que adianta você dar o dinheiro, dar o seu coração, dizer que ama o Senhor, mas não ama servir na igreja. Quando Jesus faz isso, Ele diz: dos 3,
advogado, perito da lei. Dos três, qual tem sido parecido próximo para você? O homem que caiu nas mãos dos salteadores. Aí o homem olha para ele e fala assim: essa foi boa, hein? Não, não falou isso, essa é do Danilo mesmo. Ele diz: declara o advogado, o que teve misericórdia com ele. Aí o que Jesus exortou, falando assim: então por que vocês não procedem da mesma maneira? Se você recebeu misericórdia, por que você não reproduz isso? Sabe qual foi a paga de Jesus? Está em Colossenses 2,14, termina agora. Vou ler e você fica de pé para a gente orar. Ele diz assim, Colossenses 2,14: cancelou a escrita da dívida, que consistia de ordenança que era contra nós. Ele removeu completamente, pregando na cruz. Você pode dar um glória, irmão? Despojando as autoridades e poderes malignos que nos prendia, e foste deles ao espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Se você souber o poder do amor, Jesus morreu na cruz por amor. Ele está dizendo: isso é libertador para todos, e não é só para vocês que são judeus. Quando falta óleo na sua cabeça, Eclesiastes 9,8 diz: que esteja sobre vocês vestidas brancas e com trajes de festa, e nunca deixe de ungir a cabeça com óleo santo. Ele está dizendo: deixa que a capacidade de quem te governa, diga comigo, quem me governa é o Espírito. Deus vai te enviar muitas pessoas enfermas para você curar. Vou voltar. Dentro dessa hospedagem aqui, tem muitas pessoas com faixa e com ferida, mas para que você cure, não para que você exponha. Vou falar de novo. Dentro dessa hospedagem, igreja do Senhor Jesus, vivendo em amor, tem muitas pessoas com machucado, feridas, e que eu e você temos que ser os hospedeiros para cuidar delas, porque o Senhor, quando voltar, vai nos recompensar por isso. Você pode aplaudir o Senhor?